luz, nasce do amor. Amanhã e no dia seguinte, Jesus, Lucas, capítulo 13, verso 33. Nós, na realidade, vamos dar prosseguimento às leis morais, estudando hoje o progresso da legislação humana. Quando nós falamos em progresso da legislação humana, nós nos conscientizamos de que, na realidade, nós só atingiremos o patamar do conhecimento da legislação divina à medida que nós vamos aprendendo nas diversas reencarnações, que vamos tendo o conhecimento que nos traz, de acordo com o nosso embate, junto aos nossos companheiros encarnados e desencarnados, e no embate que temos com as próprias limitações que nós encontramos na nossa caminhada no nosso planeta. A questão que vamos iniciar hoje é que nós lemos na última terça-feira, que é a questão 794. Allan Kardec pergunta aos espíritos: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? E os espíritos respondem: poderia, se todo as compreendesse bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Quando eu falo em leis especiais, é na sociedade no momento em que nós nos encontramos. Quando Kardec pergunta e fala das leis naturais, ou seja, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas, vamos nos reportar à questão 614, que nós estudamos já no início do nosso estudo. Os espíritos disseram na questão 614, os espíritos disseram que a lei natural é a lei de Deus do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Antes de eu tecer alguma consideração, eu gostaria de fazer uma leitura do comentário do Espírito Miramês, psicografado pelo médium João Nunes Maia. Diz Miramês: o espírito primitivo não tem condições de assumir as leis naturais, nem de compreendê-las na sua profundidade. Quando os agrupamentos das pessoas são muito atrasados, são movidos quase que totalmente pelos instintos. Com o passar do tempo, o progresso os prepara para criar uma legislação de acordo com seu conhecimento, passando essas almas a entender que somente o progresso pode levá-las para melhores dias. Através dos séculos, vão reformulando as suas leis e chegando cada vez mais perto das leis naturais. O espírito cresce passo a passo e vai sempre avançando ano a ano. A legislação humana é necessária até quando os homens compreenderem e se prepararem para a obediência das leis divinas que se expressam em tudo. Ainda mais,
há uma voz da consciência que revela as necessidades humanas para que sejam transcritas como leis dos homens. As exigências da sociedade, nas tribulações correspondentes ao seu tamanho evolutivo, exigem leis especiais transitórias. Os vícios e a força negativa que os comandam gritam por modalidade nas leis humanas que correspondem a seus interesses. Essa é a característica da civilização dos espíritos internados na carne, ainda por um pouco tempo. O mundo espiritual conhece e deixa que os seres humanos façam, sofrendo as consequências do que fazem para aprender, descobrindo as leis naturais que Deus institui e que são eternas. Portanto, após essas considerações muito claras do Espírito Miramês, a gente vai fazer umas considerações para complementar esse conhecimento, no sentido de haver uma maior compreensão do que Miramês falou, do que os Espíritos disseram e do que Miramês acabou de falar. De acordo com os conhecimentos que nós temos e aquela que os Espíritos nos trazem, principalmente aquela que os Espíritos nos trazem, porque o conhecimento que nós temos na Terra, enquanto encarnado, estão obliterados pelo nosso corpo físico. E o nosso entendimento está compreendido somente naquilo que nos apraz compreender de acordo com o nosso entendimento de espírito ainda evoluído, no atual estágio em que nós estamos. Compreender as leis naturais demanda tempo. Não acontece, ou seja, como fomos criados simples e ignorantes, as leis naturais já existiam, porque as leis naturais são as leis de Deus, são as leis que convivem com a divindade desde a eternidade.